Bom dia, somos o grupo 7B da disciplina de Economia e Finanças e esta oficina tem como tema central o impacto dos investimentos do Estado de São Paulo e a dívida pública. Nossa missão é associar os conceitos teóricos do livro no capítulo 7, Orçamento e Dívida Pública, às evidências de composição do orçamento do Estado de São Paulo, que foram pesquisadas em fontes oficiais do governo. No experimento prático, vamos analisar a dívida pública do Estado de São Paulo e sua evolução nos últimos anos, relacionando-a aos investimentos feitos pelo Estado e analisando seus impactos. Com base no período de 2017 até 2022, vamos construir uma previsão para 2023 por meio de algumas ferramentas estatísticas, como a média e desvio padrão dos valores produzidos neste período. Essa investigação, por nós realizada, busca analisar se a carga tributária do Estado de São Paulo é compatível com o avanço da dívida pública e se a política econômica do Estado é contracionista ou expansionista. Como descrito no livro, a dívida pública ocorre quando o governo gasta para gerar benefícios sociais. Por isso, ela é necessária e, segundo regras de gestão financeira, deve respeitar limites da carga tributária. Carga tributária é todo o montante de recursos captados pelo governo. Normalmente são obrigatórios, advindos de 1. Da produção e importação de produtos. 2. Da renda e da propriedade sobre bens. 3. Das contribuições sociais, como Previdência Social, IPTU, IPVA e etc. As políticas contracionistas ou expansionistas se originam das seguintes posturas. Normalmente, quando o governo opta por gastar mais, gerando benefícios sociais, a ampliação de gastos faz girar a economia. Por outro lado, quando um governo opta por não gastar, faz com que o mercado reaja às demandas da população, de maneira como já vimos no liberalismo econômico. Veremos mais adiante, então, estes conceitos de maneira mais ampla. Para calcular a projeção da dívida pública de 2023, utilizamos as informações veiculadas no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, onde obtivemos o valor total da dívida pública e também da arrecadação total de 2022 em valores nominais. Finalmente, para calcular a taxa de investimentos do Estado no mesmo período, utilizamos as informações da LOA, Lei Orçamentária Anual, onde existem informações sobre a taxa de investimentos e suas variações nos anos de 2022 e 2023. No experimento prático, aplicamos os conceitos teóricos aprendidos ao analisarmos os dados, observando o endividamento do Estado de São Paulo e o quanto ele pode ser impactado economicamente em relação aos investimentos em serviços e obras públicas. Além disso, observamos que a arrecadação de tributos é vital para o funcionamento do governo. No experimento, vamos relacionar os números que obtivemos com o processo de arrecadação e explicar para vocês como esses recursos são alocados. Mas antes, alguns conceitos teóricos precisam ser bem entendidos para que a prática seja assimilada. Em primeiro lugar, é importante a compreensão de que a dívida pública representa o montante de dinheiro que o governo deve a credores, que se compõe principalmente das empresas responsáveis em executar obras públicas, além de alguns órgãos financeiros que emprestam dinheiro para complementar ou antecipar o recurso necessário para manter as obras e a infraestrutura pública do Estado. A dívida pública é permanente, e assim como uma pessoa física faz uma conta em uma padaria, o governo também compra a prazo, com base na expectativa de obter recursos por meio de tributos. A dívida, portanto, precisa ser constantemente monitorada para que não exceda a arrecadação. Se isso ocorrer, ocorrerá um déficit orçamentário. E para cobrir esse déficit, o governo emite títulos públicos ou contrai empréstimos, que ampliarão a dívida pública. A Secretaria do Tesouro Nacional é responsável pela administração da dívida pública do governo, buscando meios de financiamento que sejam menos impactantes para a arrecadação. O Tesouro Nacional é o caixa do governo, e sendo responsável por captar esses recursos, pode emitir títulos que são adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas. O dinheiro arrecadado, então, é direcionado para a manutenção dos investimentos públicos. Exploraremos de maneira prática o endividamento do Estado e a relação com a dívida pública e a arrecadação quando explicarmos a planilha do experimento. Mas para isso, precisamos abordar alguns conceitos intrínsecos ao endividamento e arrecadação. A arrecadação é a coleta de tributos pelo governo. Tributos podem ser impostos, taxas e contribuições.
O montante desses recursos é utilizado para financiar todas as atividades do Estado, que podem ser de investimentos, quando se fazem novas obras de infraestrutura, por exemplo, ou de custeio, quando se trata de pagamento do funcionalismo ou manutenção dos aparelhos públicos, como hospitais e escolas que já existem. O endividamento do Estado decorre de sua atividade normal, quando produz gastos de financiamento ou custeio. Este caso ocorre quando o governo gasta mais do que arrecada em impostos e outras receitas, o que pode levar a um aumento na dívida pública. Por fim, pode ser uma estratégia válida para financiar investimentos e estimular o crescimento econômico, desde que respeite o orçamento público e a lei orçamentária anual. No entanto, o endividamento excessivo pode levar a problemas financeiros e afetar negativamente a economia do país. Por isso, é importante que o Estado busque um equilíbrio entre o investimento público e o controle da dívida pública. O orçamento público é um instrumento de planejamento e execução das finanças. É desenvolvido por meio de estimativas da arrecadação preparada a partir dos dados da evolução da atividade industrial e comercial. É também um instrumento que gerencia e previne a ocorrência de gastos acima do que é arrecadado. Além disso, estabelece as prioridades de gastos, com atendimento aos programas sociais estabelecidos. O orçamento deve ser desenvolvido conforme o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, o LOA. No Plano Plurianual, o governo define e fixa as metas orçamentárias para 4 anos, que é o mandato do Executivo e que podem ser revisadas a cada ano, dadas as restrições de arrecadação identificadas e as prioridades que vão surgindo. Ao longo desse período, o governo estabelece as prioridades de uso dos recursos esperados. O Plano Plurianual orienta a elaboração da LDO e da LOA e permite a avaliação dos resultados alcançados e ajustes necessários ao longo do seu período de vigência, que é de 4 anos. A Lei Orçamentária Anual é um instrumento que viabiliza a execução dos recursos do exercício, que é 1 ano, e obedece à Lei de Diretrizes Orçamentárias. As diretrizes orçamentárias representam a maneira como os recursos serão gastos ao longo do ano. Elas definem as metas e prioridades para os gastos do período subsequente, ou seja, a lei votada em 2023 define como serão empregados os recursos em 2024. Ela respeita a legislação tributária, além de definir os limites de crédito a serem executados pelos bancos públicos. A carga tributária viabiliza os gastos do governo, sendo o montante de impostos, taxas e contribuições sociais arrecadados no exercício. Entram em sua composição o imposto de renda, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, entre outros. Esses tributos são cobrados em diferentes níveis de governo, federal, estadual e municipal, e têm diferentes finalidades, como financiar as atividades do governo, promover redistribuição de renda e custear os gastos governamentais. No experimento prático dessa oficina, que consiste de uma análise do orçamento do Estado de São Paulo, veremos na prática os efeitos da arrecadação sobre os gastos públicos descritos na LOA e na LDO do Estado, que obtivemos nos portais de transparência. Como os valores da dívida e da arrecadação de 2023 ainda não estão disponíveis, pois o ano ainda não terminou, vamos estimar esses valores pelo cálculo da média e mais o desvio padrão, usando os dados dos anos anteriores já inseridos na planilha. A média é uma estratégia estatística pela qual se define um valor que corresponde a um conjunto de valores diferentes. O cálculo é composto pela soma total dos valores e a divisão pela quantidade de valores. O desvio padrão complementa a análise estatística, pois apresenta uma medida que indica a dispersão ou variabilidade dos dados em relação à média. Serve para dizer o quanto os valores dos quais se extraiu a média são mais próximos ou distantes da própria média. Quanto o desvio padrão é adicionado à média, estima-se estatisticamente o máximo valor que ocorrerá, dadas medidas históricas anteriores. Na aba Dívida, vemos uma tabela no canto superior esquerdo, que relaciona os anos com os valores da dívida pública em dois tipos: valores reais, na linha de dívida pública, e valores nominais, na linha 3. O mesmo foi feito para a arrecadação, na linha 5. A linha do endividamento do Estado representa em porcentagem em relação média entre dívida pública e a arrecadação do governo do Estado. Valores reais. O valor real considera a inflação e ajusta o valor nominal para refletir o poder de compra atual. Para calcular o valor real, geralmente se usa um índice de preços, como o IPCA no Brasil, para ajustar o valor nominal. Por exemplo,
Se o seu salário é de R$ 3.000 por mês e a inflação foi de 3% no último ano, o seu salário real seria de R$ 2.910, ajustado pela inflação. Valores nominais. É usado para definir uma média dos valores por um período de tempo, sem levar em conta os valores de inflação do período. Por exemplo, se você recebe um salário de R$ 3.000 por mês, esse é o valor nominal do seu salário. A variação nominal é calculada dividindo o ano mais recente pelo valor do ano anterior. Xn menos 1 Vn igual x dividido por xn menos 1. No decorrer do desenvolvimento do experimento, aplicamos os conceitos aprendidos sobre indicadores econômicos de forma prática. Utilizamos a planilha de dívida pública do terceiro quadrimestre de 2022, obtida através da Secretaria da Fazenda. Coletamos informações sobre o valor total da dívida nesse período, que foi de R$ 302.823.343.898,59, o que nos permitiu estimar a projeção do valor total da dívida pública de 2023, no qual nos dá uma amostra de crescimento em relação à variação da dívida em relação ao ano de 2022. Após esse primeiro passo, também usamos a planilha de relatórios tributários da Receita e coletamos a arrecadação total do governo do estado de São Paulo no período de 2022, que foi de R$ 238.777.519,62. Com os valores da dívida pública total e arrecadação de impostos de 2022 do governo, podemos projetar o valor nominal estimado da dívida e arrecadação para 2023, e também calcular o quanto está o endividamento do Estado. Ao analisarmos a dívida pública ao longo dos anos de 2017 a 2022 e comparando com a porcentagem de crescimento na coluna 3, percebemos que o ano de 2022 teve um aumento de 2,83% em relação ao ano de 2021. É o terceiro maior ano comparado a todos os outros. Para o ano de 2023, a média prevista é de um crescimento de 0,07% comparado a 2022. Já na parte de arrecadação, em 2022 houve um aumento de 9,74% comparado a 2021. E para o ano de 2023, houve um crescimento de 1,84% comparado ao ano de 2022. Por fim, precisamos obter os dados sobre os investimentos feitos pelo governo. Acessamos o site da Lei Orçamentária Anual, o LOA, e usando a planilha de projetos orçamentários no quadro de investimentos, podemos encontrar os valores de 2022 e 2023. O valor investido em 2022 foi de R$ 21.678.812.234, e para o ano de 2023 foi de R$ 24.070.107.291. Além disso, fizemos a média entre o total investido e o total arrecadado para ambos os anos. A taxa de investimento para 2023 foi de 9,93%, enquanto de 2022 foi de 9,11%. Com isso, percebemos que os investimentos de 2023 cresceram 0,82% em relação ao último ano. Portanto, houve um aumento de 1,84% na arrecadação de impostos de 2022 para 2023. Isso indica um crescimento relativamente pequeno, mas eficiente e justo com o aumento em impostos para a população. Ainda mais, o endividamento do Estado aumentou em 80% em 2023. Isso indica que a relação média entre crescimento da dívida pública e a arrecadação foi maior para esse ano, apontando então que houve um aumento na capacidade de investimentos para o ano de 2023. Desse modo, a carga tributária se mostrou compatível com o aumento da dívida pública. O governo está contraindo um aumento no endividamento em detrimento do aumento de investimentos nos serviços públicos. Mas, mesmo com esse aumento em dívidas, houve também um aumento na arrecadação de 2023. Como os investimentos não excederam os valores arrecadados, o resultado causou um crescimento em equilíbrio econômico. Concluindo, observando pelo experimento apresentado, podemos afirmar que o governo adotou uma política expansionista para o ano de 2023, pois existem indícios do aumento da dívida pública relacionado ao aumento do financiamento em investimentos. Ao adotar essa política, à medida que mais recursos são direcionados para o atendimento e investimento em serviços essenciais para a população, isso melhora a qualidade de vida das pessoas, como, por exemplo, aumento da produtividade, da competitividade, da geração de empregos e do acesso a serviços públicos. Nesse caso, a dívida pública pode aumentar no curto prazo, mas pode ser compensada no longo prazo pelos benefícios gerados pelos investimentos.
Enfim, como o experimento prático, foi possível entender melhor como funcionam os conceitos teóricos abordados ao longo da oficina, entendemos que, desde que haja um equilíbrio entre a carga tributária e os investimentos, as políticas públicas de gastos poderão se desenvolver de maneira segura, quer seja para uma política expansionista, quer seja para uma política desenvolvimentista, dependendo do PPA que cada governo poderá oferecer. Por fim, agradecemos a sua atenção e esperamos que com o experimento tais conceitos teóricos tenham ficado mais claros.